Boa noite. Hoje acontece o grande encerramento dos Jogos da Unisanta, a maior competição desportiva universitária do estado de São Paulo, que neste ano reuniu 34 faculdades. E nós vamos direto para o ginásio poliesportivo, onde está a repórter Jéssica Santos. Jéssica, boa noite. Como é que está o clima aí para as grandes finais dessa noite? Clima de muita expectativa, viu, Irineu? Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Hoje teremos 4 finais. 3 delas vão acontecer aqui no poliesportivo. A primeira começa dentro de alguns minutos. É o basquete masculino, entre duas equipes da casa. A atual campeã, Engenharia, contra a Educação Física. Logo depois tem a final do futsal feminino, também com duas equipes da Unisanta. Fisioterapia contra a Educação Física. No futsal masculino, a Educação Física de Praia Grande enfrenta a Educação Física Unisanta. Lembrando que a Santa Cecília TV transmite ao vivo os 3 jogos a partir das 7h15 da noite, daqui a pouquinho. E já no ginásio Laerte Gonçalves acontece a final do handebol feminino entre Engenharia e Educação Física Unisanta. Os campeões gerais também vão ser definidos hoje, depois dos últimos confrontos da noite. Voltamos com você, Irineu. Obrigado, Jéssica. Hoje é comemorado o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Segundo a Sociedade Brasileira que estuda a doença, 95% da população vai apresentar uma dor de cabeça ao longo da vida. A psicóloga Fátima tem crises de dores de cabeça há mais de 10 anos. A cefaleia acontece de 10 a 15 vezes por mês, prejudicando sua vida pessoal e também profissional. Me prejudica em tudo. Me prejudica na vida social, que muitas vezes eu tenho uma festa e eu não posso ir por causa da dor de cabeça, me prejudica no trabalho, que às vezes eu não consigo trabalhar. A Fátima não é a única nessa situação. Segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cefaleia, 13 milhões de pessoas no país apresentam dor de cabeça pelo menos 15 dias no mês, o que caracteriza a chamada cefaleia crônica diária. Os dados também apontam que 95% da população vai apresentar dor de cabeça uma vez na vida. Segundo a pesquisa, 50% dos homens apresentam um episódio de cefaleia por mês, já as mulheres são 70%. Muitas vezes por conta do ciclo hormonal, na tensão pré-menstrual, geralmente no período antes da menstruação, a mulher pode ter crise de dor de cabeça se ela estiver predisposta a isso. Então essas alterações do ciclo feminino podem predispor a mulher a ter mais dor de cabeça. O homeopata afirma que as causas para a cefaleia são diversas, entre elas problemas emocionais. Você pode ter dor de cabeça derivada de tensão, então é a cefaleia tensional, quando você tem dor aqui na região do pescoço, da cintura escapular. Existe a enxaqueca, que é um problema cerebral, vascular. Existe a cefaleia por conta de problema de visão, ansiedade, problemas emocionais, pelo estresse. Então você vê que dor de cabeça é um termo geral, mas a causa pode ser por inúmeros fatores. É importante a gente saber o diagnóstico exato dessa dor de cabeça que a pessoa tem. Roberto Debes que alerta para os riscos da automedicação e recomenda a procura por um especialista. As formas de tratamento são diversas. Se você tiver uma cefaleia tensional, você vai ter que trabalhar o relaxamento, a questão do estresse, da ansiedade, fazer alongamento, às vezes medicar, sessões de acupuntura. A enxaqueca, muitas vezes tem que tomar medicações, fazer também o tratamento da medicina integrativa é muito importante, então você usar a homeopatia, a acupuntura, ajuda muito, às vezes medicações alopáticas convencionais. Hoje em dia a gente fala muito em medicina integrativa, que é você juntar vários tratamentos de acordo com o que o paciente necessite. Um carregamento de 215 quilos de cocaína foi apreendido hoje pela Polícia Federal em Cubatão. A droga estava escondida no compartimento interno de um caminhão. O destino da droga não foi descoberto. O motorista e sua companheira foram presos. Durante os últimos 2 dias, a Unisanta promoveu o 16º Congresso de Direito Ambiental, que reuniu alunos e profissionais da área em palestras. O tema dessa edição foi Direito à Sadia Qualidade de Vida na Constituição Federal. O segundo dia do Congresso teve um painel sobre qualidade do ar na Ponta da Praia, em Santos. O coordenador de internacionalização da Unisanta, professor Daniel Vilas Boas, falou sobre os efeitos na saúde causados pela poluição das atividades portuárias. Os principais efeitos são respiratórios e cardiovascular, mas a poluição ela vai gerar uma inflamação sistêmica. Então a pessoa que está exposta a grandes concentrações de poluentes vai começar a sentir os efeitos inflamatórios em diversos órgãos. Então descompensa doenças de base, então pacientes que são diabéticos, que são hipertensos, asmáticos, que estão compensados,
Quando a taxa de poluição fica muito alta, todos eles descompensam. O evento contou também com a participação do secretário adjunto de governo, que também já atuou na Secretaria de Assuntos Portuários. Frederico Dager falou sobre o corredor de exportação do Porto de Santos e o que a administração municipal tem feito desde 2013 para fiscalizar a qualidade do ar na região da Ponta da Praia. A Secretaria de Meio Ambiente estabeleceu uma fiscalização muito intensa junto com a CETESB e a CET de Santos. A CET, do ponto de vista de análise dos fluxos de transporte rodoviário e ferroviário, a Secretaria de Meio Ambiente analisando a gravitação da poeira que era operada lá no terminal da Ponta da Praia. Então, todas as secretarias do município tiveram uma intensidade muito grande na fiscalização para que hoje os terminais chegassem num estado muito melhor que eram em 2013. Você já ouviu falar da Padaria das Palafitas? É o novo projeto do Instituto Arte no Dique de Santos, que vende pães para a comunidade da Vila Gilda por um preço bem convidativo. Os pães vêm congelados. Quando chegam aqui, são colocados numa assadeira e vão direto para a estufa. Ficam por 12 horas até descongelar e fermentar. Quando atingem esse tamanho, vão para o forno. 15 minutos depois e está pronto. Quem comanda todo o processo é a Daniele, que é da comunidade e faz um curso de panificação promovido pelo Fundo Social de Santos. Aqui eu tenho a prática, do que eu venho estudando, me especializando. E é bom assim, porque é uma nova oportunidade, algo novo que eu não tinha trabalhado ainda, A gente tem uma visão quando olho os pães, assim. E é bom porque eu mesma posso amanhã ou depois ter algo meu, com o meu próprio trabalho. Depois de prontos, os pães são vendidos para os moradores da Vila Gilda por 40 centavos a unidade. Esse é o projeto Padaria das Palafitas, do Instituto Arte no Dique. Nós preparamos aqui o lanche das crianças do Escola Total e resolvemos abrir mais uma possibilidade de emprego. Nós estamos preparando uma jovem, a Daniela, para o mercado de trabalho, através do curso do Fundo Social de Panificação, e ao mesmo tempo vendendo para a comunidade a um preço extremamente acessível e a unidade, não por peso, porque é o direito que elas têm de, pelo menos, comer. E o pão, a gente sabe que é um alimento que dá para nutrir as pessoas. Ajuda bastante, porque ela já chora aí fora, porque o pão está caro, E agora é mais perto e o pão mais barato. Então, para elas, é uma boa. A padaria funciona há 2 semanas em 2 horários, no período da manhã e da tarde. Segundo o presidente do Instituto, o objetivo é ampliar o projeto depois que o Bom Prato for inaugurado no primeiro semestre do ano que vem. O novo restaurante está sendo construído no mesmo terreno do Arte no Dique. Lá para fevereiro, março, já está pronto. Então nós vamos ali colocar um anexo, onde a gente vai ter uma padaria com confeitaria, que a Daniela está sendo treinada e preparada para isso, para as pessoas terem acesso a doces, bolos, com preço mesmo, está entendendo, que elas podem dar esse prazer para suas famílias. A organização da Ação do Coração está recrutando voluntários para a edição deste ano do projeto. A Ação do Coração vai acontecer no dia 2 de agosto e quem quiser ser voluntário pode se inscrever até o dia 23 de maio. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com Alexandre Camilo, que é organizador do evento. Alexandre, como podem ser feitas essas inscrições? A Jéssica, foi dada a largada para que os voluntários possam se candidatar a trabalhar na Ação do Coração. As inscrições podem ser feitas online através do site açãodocoração.org.br ou de forma presencial aqui na Ilha Criativa, no Boqueirão, onde tradicionalmente acontecem uma das oficinas que nós apoiamos. Aqui na Ilha de Conveniência é à tarde e no site 24 horas. E como essas pessoas vão poder ajudar? É espetacular, porque você que vai dizer o dia e o horário que você tem disponível para doar o seu tempo. Veja que nos dias de hoje, a pessoa que doa o seu tempo, ela está dando um tesouro. E nós precisamos de voluntários, desde para contar a história da ação, para sensibilizar, voluntários para ajudar na confecção dos corações, voluntários para separar os alimentos,
os agasalhos e os brinquedos que vão para entidades aqui de Santos e do Vale do Ribeira. Ou seja, Jéssica, não falta trabalho. O que falta é você que está nos assistindo se inscrever. Às vezes eu ouço muita gente falando, eu sempre tive vontade de fazer um trabalho voluntário, mas eu não sei por onde começar. Então, entre no site ou venha até a Ilha Criativa e se inscreva. Eu posso garantir que quem faz um trabalho voluntário doa muito, mas recebe muito, muito mais. Qual é o tema dessa edição? O tema de 2017 é Saúde, o Coração em Ação. Nós vamos falar do músculo coração, então o que nós podemos fazer para preservar esse músculo. Então, a boa alimentação, exercícios. Nós vamos falar do coração como casa das emoções. Então, o coração como sede do perdão, o coração como local da gente guardar a alegria. Porque quando a gente guarda rancor, quando a gente guarda mágoa dentro do coração, a gente adoece. E, finalmente, o coração como conexão com a espiritualidade. Porque não importa qual seja a sua religião, o importante é a gente crer que Deus é amor. E Deus quer que cada um de nós seja um exemplo, colocando o seu coração em ação, fazendo bem sem ver a quem. Muito obrigada pelas informações, Alexandre. Jéssica Santos para o Caderno Regional. Depois de 4 meses com parte de sua estrutura fechada para visitação, a Casa Martim Afonso, um dos principais pontos turísticos de São Vicente, começou a passar por um processo de revitalização. O sítio arqueológico, que fica no fundo da Casa de Madeira, estava sem luz há quase 1 ano. Agora é possível ver novamente a construção conhecida como Fortalezinha. O lado de fora ganhou uma pintura e por dentro também foi feito um trabalho de zeladoria. Na verdade, nós temos um complexo histórico-cultural na cidade extremamente importante. São Vicente tem uma referência histórica que remonta a 1493, quando Francisco de Almeida, um pesquisador espanhol e um navegador espanhol, aqui deixou alguns colonos, né? Em 1502, Gaspar de Lemos fez a mesma coisa nesse processo. Então, a casa não é a casa de Martim Afonso, a Casa Martim Afonso, porque, na verdade, esta casa era a casa do Barão de Piracicaba. O Martim Afonso, sim, ocupou as ruínas que aqui se encontram de uma pequena fortaleza que defendia os então portugueses que aqui chegaram da ação indígena. O ponto turístico que fica no centro da cidade deve fazer parte de um circuito cultural histórico que será lançado em agosto. O processo de restauro está começando de maneira bastante acentuada. A prefeitura já tomou algumas medidas que eram importantes para serem tomadas na recuperação de algumas estruturas técnicas e agora nós estamos buscando essas parcerias e fechando essas parcerias para que a iniciativa privada nos auxilie na reforma de todo o complexo do circuito do turismo histórico-cultural, que vem desde o Porto das Naus, o primeiro trapiche alfandegário do país, né? Aliás, o primeiro trapiche alfandegário das Américas, e aí vem, consequentemente, pela Ponte Pêncio, o Pier do Pescador, a biquinha do Santo Padre José de Anchieta, que agora nós vamos comemorar os 420 anos do seu falecimento, vem pelo monumento daqui na frente da casa, onde está o monumento do 4º centenário, passa pela Casa Martim Afonso, que era a casa do Barão de Piracicaba, mas onde estão as ruínas da Fortalezinha, vai até a Vila de São Vicente, em frente à Igreja Matriz de 260 anos e em frente ao Mercado Municipal. Para os comerciantes e moradores, a iniciativa é bem-vinda. São Vicente está precisando de turismo, né? A gente vê aí Curitiba e outros estados que tem bastante turismo e São Vicente está precário, né? Precisa mesmo. Um lugar desse aqui no centro, né? Tem que fazer alguma coisa. Eu adoro esse lugar aqui. A Casa Martim Afonso funciona na rua Padre Manuel
469, no centro de São Vicente. A edição de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima noite e um final de semana melhor ainda. Até segunda. Tchau.